Olá, meus queridos alunos do IFPE de Barreiros. Tudo certinho? Hoje nós vamos falar da República de Platão. Este que é um dos principais livros da história da filosofia, certamente um dos principais livros da filosofia antiga, acima de tudo, um dos principais livros de Platão. Se os especialistas dividem a filosofia do Platão em, digamos assim, três grandes fases, né? A juventude, a maturidade e a velhice, a República do Platão é aquele livro que está bem no meio do desenvolvimento filosófico dele. Ao que parece, os temas que são postos nos diálogos socráticos, ou seja, nos diálogos da juventude de Platão, meio que se encaminham e são abordados de uma maneira mais positiva na República. E posteriormente, alguns dos assuntos que o Platão colocou na República são retomados e revistos nos diálogos da velhice. Então, o livro da República é o melhor livro que a gente tem para ter uma visão mais ampla, né, mais geral da filosofia de Platão. E o que acontece? O próprio título do livro, República, pode nos enganar, porque a gente tende a pensar República como o quê? Como um tipo de governo, não é isso? Você teria um governo, digamos, democrático, um governo monárquico, um governo ditatorial, e você teria um governo da República, levando-nos a pensar que a República seria primordialmente um livro sobre política, sobre como organizar o regime republicano. Mas não é bem isso, porque o título original da obra, em grego, chama-se Politeia. E aí que tá, a gente tende a traduzir polis como cidade ou cidade-estado, né? Mas os gregos tinham duas palavras para cidade: asti, que é o lugar físico, e polis, que é, digamos assim, a cultura que unifica aquele povo, né? Então, são as leis, é a religião, são os costumes, são os princípios de união daquele povo. Então, a polis não é simplesmente o lugar físico, mas também, digamos assim, a parte rural, né? Os arredores da cidade, daquela comunhão de pessoas que se subjugam àqueles mesmos costumes, ritos, regras. Então a polis não é só as leis, mas também o povo e a sua cultura que faz parte daquelas leis. Então nesse livro chega um momento que o Platão cria, em argumento, em pensamento, em imaginação, como seriam os princípios de uma cidade teorética que seria justa. Mas aí que tá. Esse livro tenta responder três questões. A primeira delas é o que é a justiça. E daí que o livro, A República, tira o seu subtítulo, da justiça. Ou seja, Platão vai fazer a constituição de uma cidade para explicar o que é a justiça. Mas ele não para aí. Porque a segunda questão é a seguinte: a justiça, ela tem algum valor em si? Agir de maneira justa, viver de maneira justa é bom? Ou o valor de agir de maneira justa decorre das consequências dessa ação? A própria ação justa é boa ou apenas os resultados da ação são bons? Em outras palavras, é bom você ser justo, ainda que as pessoas achem que você é malvado? Ou o valor de ser justo decorre da fama dos outros acharem que você é justo? Ou não é melhor, por exemplo, você ser sacana e todo mundo acha que você é um cara legal? E a terceira questão que ele tenta responder é o seguinte: ok, vamos supor que ser justo é bom, mas será que ser mala não é melhor ainda? Então, qual dos dois é melhor? Uma vida justa ou uma vida injusta? Então perceba que essas três questões tratam muito mais da nossa própria vida do que da organização de uma cidade, da política, das leis e etc. Mas como é que eu devo escolher como viver a minha vida? Então por que Platão passa tanto tempo fazendo essa cidade, discutindo essa cidade? E por que o nome do livro é República, como se fosse um livro de cidade, se as principais questões são a respeito da nossa vida individual? Pois bem, todo esse argumento que Platão faz da politeia, né, da constituição da cidade, decorre de uma pressuposição dele. Ele diz que algo é o mesmo onde quer que a gente encontre.
Então veja só. Ser alto. Ora, uma criança alta e um adulto alto e uma girafa alta têm alturas diferentes. Mas o fato de ser alto é a mesma coisa onde quer que a gente encontre. Uma criança é alta quando comparado com outras crianças. Um adulto é alto quando comparado com outros adultos. E uma girafa é alta quando comparado com outras girafas. Então, ele diz o quê? Ora, se a gente encontra justiça num lugar que é mais fácil da gente perceber, ou seja, no nível grande, no nível da cidade, fica mais fácil da gente perceber a justiça num lugar difícil de ver, ou seja, na vida individual. É difícil a gente saber o que está passando na cabeça de uma pessoa, se ela realmente está feliz ou se ela realmente está infeliz. Às vezes as pessoas aparentam estar vivendo bem, mas na verdade estão cheias de sofrimento. Então, como é difícil a gente realmente saber o que é que se passa dentro de uma pessoa, fica mais fácil a gente analisar a justiça ou injustiça numa cidade, né? As consequências disso são mais perceptíveis para nós, e por analogia, a gente refletir sobre como as coisas funcionam dentro de nós. Então é por isso que ele vai falar da cidade, mas sempre tendo em mente explicar como é que isso funciona dentro de nós. Então vamos para o começo da República de Platão. A principal personagem é o Sócrates, que vai narrar tudo o que está acontecendo. Ele é o narrador do livro. E aí nesse livro, o Sócrates vai falar com 3 interlocutores que a gente vai falar. O primeiro é o Céfalo, o segundo é o Polemarco, o filho de Céfalo, e o terceiro é Trasímaco, um sofista. Então ele conta que ele tinha saído do centro de Atenas, da cidade mesmo, e foi até a região portuária de Atenas, que eram conectados por 2 muralhas, certo? Então era uma parte meio que separada, que não é propriamente Atenas, mas faz parte da jurisdição de Atenas, certo? Chamado o Pireu. E aí nessa região do Pireu, tinha muito contato com o mundo externo, né, como toda a região portuária. Então lá moravam muitos estrangeiros, né, os metecos, aqueles que não eram cidadãos de Atenas, mas tinham permissão para morar lá, ter propriedade e por aí vai. Então ele foi lá para essa região portuária para ver uma festa de uma nova deusa que ia ser inaugurada e acolhida em Atenas. Depois da festa ele já estava indo embora. Ele e Glauco, que é o irmão de Platão. Quando ele já estava voltando para casa, ele sente alguém puxando a camisa dele. Era um escravo. E o escravo diz, olha, o meu senhor, o Polemarco, pede que você espere. Sócrates diz, ok, tudo bem, vou esperar, né? Fazer o quê? Chega o Polemarco, que era amigo de Sócrates, junto com outra patota de amigos, entre eles Adimanto, que é o outro irmão de Platão, e diz, Sócrates, tá indo pra onde, rapaz? Que é isso? Tá voltando tão cedo do festival? Bora-se embora lá pra casa. Vai ter uma festa arretada. E aí Sócrates faz aquele charminho, né? Não, que é isso, cara? Tá tarde, vou pra casa, tem aula de filosofia amanhã cedinho. E aí Polemarco insiste. E olha, Sócrates, ó, vê só quanto nós somos. Nós somos muito mais fortes do que você e tu vai ficar à força. Claro que ele tá assim, meio que tirando onda com o amigo, né? E Sócrates diz, olha, mas será que eu tenho como lhe convencer pelas palavras para vocês me deixarem embora? E o Polemarco disse, por acaso, tem como você convencer uma pessoa que não quer lhe ouvir? Ou seja, já uma indicação para nós leitores de que todos os argumentos que Platão vai fazer a respeito de o que é a justiça, se a justiça tem algum valor e o que é melhor viver de maneira justa ou injusta, de nada vale se você não está disposto a prestar atenção e a refletir a respeito disso, né, e a considerar de mente aberta esses argumentos. E além disso, a gente nota claramente uma tensão entre o modo argumentativo, filosófico, e o modo político, que usa a força. Mas claro que eles estavam lá entre amigos e estavam só brincando um com outros, né? Termina que Sócrates acaba decidindo ficar, né, porque disseram que vai ter comidas legais e vai ter muita gente moça para eles discutirem e debaterem, então Sócrates fica. Chegando lá na casa de Polemarco, Sócrates percebe que no meio da festa tá um velho, um senhor, já na beira da morte, aquele famoso pé na cova, né? No limiar da velhice, como diz Platão, coroado no meio da roda desses jovens. O nome desse personagem é Céfalo. O que é que significa Céfalo? Céfalo significa cabeça. E aí Céfalo, ao ver Sócrates, diz, Sócrates,
Meu bom amigo, há quanto tempo que você não vem aqui, rapaz? Meu amigo, eu tô velho. Eu não consigo ir andando até Atenas. É você que tem que vir até a mim para falar comigo. Pareça mais vezes. E quando você vier, rapaz, não fica falando só com os menininhos, não. Não fica falando só com os jovens, não. Fala conosco também, que somos velhos. E Sócrates, não, Céfalo, que é isso, cara? Eu admiro muito as pessoas velhas. Eu acho que eles têm muita sabedoria, têm muito a nos ensinar. São pessoas que já trilharam o caminho da vida, que têm experiência, que podem nos falar a respeito daquilo que nós próprios vamos enfrentar diante. Então eu gosto de falar, de conversar com vocês. Então me diz, Céfalo, como é que é a velhice? Ela é boa? Ela é ruim? É desagradável? Como é que é? E aí Céfalo começa. Olha, Sócrates, muitos dos meus amigos vivem reclamando da velhice. Eles dizem que a velhice não dá pra nada. Se você toma um vinhozinho, logo fica com dor de cabeça, dá o sono, vai dormir. Se come comida mais gordurosa, dá dor de barriga. Se vê uma moça bonita, não consegue nem fazer um babado, né? Então eles dizem que uma vida assim quase não é vida. Pra que viver uma vida que você não pode se divertir, não pode ir pra festa, não pode namorar e por aí vai. Já eu, Sócrates, acho que muito pelo contrário. Acho que quando a gente fica velho e a gente não pode fazer essas coisas, a gente tá mais livre. É como a gente se libertasse desses vários senhores que estão toda hora nos puxando para cá e para lá para fazer essas coisas. A gente não sente mais essa necessidade de ter que agradar os outros, e ter que aparecer, e ter que conquistar pessoas na festa, e por aí vai. A nossa alma se acalma. E aí, a gente pode se dedicar àquilo que a gente realmente quer. A gente pode se dedicar à conversa, à parte intelectual, ao aprendizado. Sócrates, escutando tudo isso, fica muito interessado e fica fascinado. E tenta tirar uma zoeira com o amigo dele, né? Diz, Céfalo, pode ser que alguém diga, alguém muito maldoso, diga o seguinte. Na verdade, Céfalo, a tua vida boa só é boa não porque estás velho, mas porque tu tem, muita dá dinheiro, né? Isso porque Céfalo era um rico comerciante. Ele era um meteco, um estrangeiro, morando em Atenas. E ele tinha uma fábrica de armas, uma fábrica de escudos. E Atenas passava por épocas muito conturbadas, né, de guerra. Então ele fez a fortuna dele vendendo essas armas. Dizem que ele tinha 120 escravos trabalhando para ele, que era uma coisa assim muito grande, né, uma quantidade muito grande. E Sócrates pergunta, como foi que tu conseguisse esse teu dinheiro? Tu herdasse? Ou foi do teu próprio trabalho? Céfalo diz, mais ou menos, nem uma coisa nem outra. Meu avô tinha muita grana, deixou pro meu pai. Já meu pai torrou boa parte. Eu, herdando menos do que o meu pai, agora já tenho mais dinheiro do que ele. Então, em parte eu herdei, em parte eu aumentei. E aí Sócrates pergunta, e qual é a grande vantagem então de ter dinheiro? E aí Céfalo responde, Sócrates, não é bem assim não, viu? Por quê? Tem muita gente por aí que tem muito dinheiro e tem a vida ruim, faz tudo errado. Já tem outras pessoas, Sócrates, que não tem tanto dinheiro assim e vive direitinho, vive bem e faz as coisas certas. Então veja só, dinheiro ajuda. Pode até ajudar você a ter uma vida justa. Mas dinheiro não é tudo não, viu? Então Sócrates pergunta, então qual é o grande valor do dinheiro? O grande valor do dinheiro é que ele permite com que a pessoa tenha uma vida justa. Que ele possa honrar seus compromissos. Se ele diz que vai fazer uma coisa, ele faz essa coisa. Ele não deve nada a ninguém. E ele também faz o seu sacrifício por deuses, né? Ele paga as suas dívidas por deuses. Pode pegar o dinheiro para honrar os deuses. Fazer favores por deuses. Então quem tem dinheiro pode ter uma vida justa, apesar de também poder fazer uma coisa errada. E aí pronto, né? Lascou. Falou um termo assim na frente de Sócrates, justiça, beleza, coragem, não sei o que lá. Ele já pega. Ele pega você e ele vai discutir todo o restante do livro da República, os 10 capítulos, os 10 livros, discutindo isso que Céfalo falou. Ter dinheiro me permite ser justo. E aí Sócrates então pergunta o que diabos então é essa tal de justiça. A definição que o Céfalo dá é uma definição baseada nos poetas.
Ele diz que justiça é dar às pessoas o que lhe é devido. Ou seja, o que você deve aos outros, você dá aos outros. E aí o grande valor do dinheiro é que você pode dar às pessoas o que você deve a elas. Eis que Sócrates pede para ele reformular e explicar um pouco melhor. Então tu estás me dizendo que justiça é você falar às pessoas a verdade, assim, não mentir para os outros, não enganar os outros, né? Honrar os seus compromissos, os seus contratos, e você não tomar o que é as coisas dos outros, né? Se você tá com uma coisa que é do outro e o outro pede, você devolve para ele. Aí Céfalo diz, é isso mesmo, Sócrates. Aí você já, entendi. Então vem cá. E se um amigo teu te empresta uma arma dele? Depois, outro dia desse, ele volta assim, ó, cheio das cachaças, muito doidão, pedindo a arma de volta. Eu quero minha arma de volta, porque eu vou matar 1000. É justo devolver essa arma pro seu amigo? Por exemplo, vamos supor que você tem um amigo que tem uma moto. E ele tá lá muito embriagado com as motos e diz que vai viajar 100 km de madrugada para terminar a festa na casa de alguma conhecida aí dele. É justo você entregar a chave da moto dele para ele sair na BR, cambaleando, muito doido, sabendo que a chance dele ter um acidente e morrer, ou até matar outras pessoas, sabendo disso, é justo entregar o que é dele? Céfalo diz, Sócrates, realmente, acho que não. Parece que não é justo fazer alguma coisa pro meu amigo sabendo que meu amigo vai se dar mal. Sócrates diz, realmente, Céfalo, concordo com isso. Então, a justiça não é simplesmente dar às pessoas o que é deles, né? Céfalo diz, tá certo. E acho que Sócrates diz, então, Céfalo, me diz o que diabos é a justiça? E aí sabe o que Céfalo responde? Nada. Ele diz, poxa, Sócrates, tá tão legal essa conversa contigo, mas ó... Eita, eu tenho que fazer um sacrifício religioso por deuses, ó. Vou ter que ir nessa, vê? Falou. Mas ó, fica aí falando com o meu filho, o Polemarco, que aí vocês se resolvem, beleza? Então veja só, Céfalo, que no começo estava lá reclamando que Sócrates nunca aparece, e quando aparece só quer saber de falar com os jovens, não dá ouvido pros velhos, não fala com os velhos. Quando tá discutindo com ele, tem a primeira dificuldadezinha que ele faz, pica a mula e vai-se embora. E deixa ele falando com os jovens. Então Polemarco, herdando essa conversa, diz o seguinte, Sócrates, veja só, o poeta que meu pai citou está correto. Justiça é sim dar às pessoas o que lhes é devido. Contudo, o que é que ele quis dizer com isso? Eis que já deu a hora, então não vai dar tempo da gente falar sobre Polemarco ainda hoje. Então isso vai ficar para o próximo episódio, certo? A definição de justiça do Polemarco e a gente vê como é que o Sócrates responde a isso. Tranquilo então? Até a próxima.